3, 2, 1, gravando. Oi, meu nome é André Queiroz, eu sou diretor audiovisual e tenho 34 anos. O cinema é uma indústria muito importante no mundo. Uma indústria que movimenta bilhões de dólares. E mesmo que a nossa indústria no Brasil ainda seja incipiente, hoje, muito melhor do que ela já foi quando eu estava na faculdade como vocês, e era 2002, ela ainda tinha muitos desafios para cumprir e hoje ela conseguiu dar conta de alguns. Mas o cinema é importante como indústria, como representação de uma cultura e como um meio muito fácil de transportar as imagens e as narrativas de um local, sabe? A gente pensa em colonização, em neocolonização, o efeito do cinema americano no mundo, porque eles conseguem transportar essas imagens, conseguem transportar esses valores da cultura deles e massificar isso, e exibir, reproduzir de uma forma muito efetiva e muito grande, assim. É engraçado, assim, quando eu tava nessa fase de prestar vestibular e de escolher carreira e tal, você intui umas coisas, mas você não sabe direito, né? Depois que você escolhe, que você começa a faculdade, você fala, nossa, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de contar história, de ouvir história. E eu sou de uma geração que, quando eu era criança, sei lá, bem criança, uns 6 anos, chegou no mundo, ou chegou no Brasil, um negócio mágico que chamava videocassete, que não existia, assim, não tinha em casa, né, nas casas. Democratizou essa coisa do home video. E eu passei muito tempo da minha infância sentado vendo vídeos na TV, vendo filme na locadora e tal. E acho que desde então isso foi permeando essa vontade de contar histórias, de estar desse outro lado, de estar dentro dos filmes ou de estar por trás dos filmes, foi permeando o meu imaginário. E daí, na hora de escolher a profissão, foi uma confusão muito grande na minha vida, não sabia direito se era isso, se era aquilo. É sempre uma decisão muito difícil, numa idade muito jovem, mas eu tive a sorte também de que tinha acabado de mudar no vestibular, na USP, eu sou da terceira turma do audiovisual, quando juntou rádio e TV com o cinema, porque eram 15 vagas de cinema, era muito difícil, rádio e TV eram mais 20, então eram 35 vagas, ficou mais possível, assim. E daí eu acabei optando e depois fazendo todo esse raciocínio. Na hora de escolher, você não pensa muito, você tem que escolher ali, né? Você tem uma gama de coisas para escolher. E depois fui resgatar isso, dessa infância e dessa vontade de contar histórias e tal. Antes do videocassete, talvez teve o cinema de bem pequenininho, assim, de ir ao cinema, desse ritual que ainda hoje existe, mas que eu sou de uma cidade do interior, eu sou de Piracicaba, que não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma cidade muito grande, mas ir ao cinema era um evento, assim, era uma coisa... Sou do tempo do cinema... Eu estou ficando muito velhinho, né? Que eu só falo coisa que eu sou velho, mas ok. Sou do tempo do cinema de rua, que tinha uma coisa de ficar na fila do cinema, de ir na estreia do filme, das pequenas conquistas, assim, a primeira vez que você vai no cinema e consegue assistir um filme com legenda e ler a legenda, que você já tem, sei lá, 9 anos e consegue ler a legenda. Então, essa relação com o cinema sempre fez parte também da minha vida. Na verdade, assim, filme é meio que nem filho, assim. Então não dá pra falar, gosto mais desse, gosto mais daquele. Cada um tem um contexto, cada um tem uma importância. Então, seja o primeiro, o Exercício, o Espeto de Pau, que era um exercício filme piada, que tem toda uma história de experimentações e de aventuras por trás, que era o primeiro, seja o último, que chama Pra Que a Vida Siga Adiante, o último curta. Cada um tem um contexto, então não dá muito pra escolher. Ao futuro. Mas dá pra entender o que cada um acrescentou dentro de uma trajetória, assim. Então, o Espeto de Pau, que é o primeiro, tinha uma experimentação muito grande, porque a gente, assim, foi captado em 16, e daí, em 2003, o Espeto, 2004, era uma coisa impressionante, que era muito caro, era muito difícil. A gente ainda acrescentou um fator técnico mais difícil ainda, que a gente filmou em positivo, não em negativo, em Ektachrome, e que gerou muitas confusões depois no processo de finalização.
Daí o Antes que Seja Tarde foi o filme captado em 35, então era uma evolução. Estamos fazendo um filme em 35, como se faz no cinema. O cursinho é a melhor fase da vida. Digo, vamos sair dessa hora e tomar uma cerveja no bar? Esse é o Lipe, meu melhor amigo desde a 5ª série, quando eu mudei de escola. Ele era o cara mais engraçado do colégio. Não dá, tenho que assistir essa merda. Vai, Digo, deixa de ser um nerd chato, cara. Vai, vamos. Você nem sabe pra que tá estudando tanto mesmo. Todo um rigor técnico e toda uma narrativa mais pessoal, mais particular, assim. Não era um exercício. Então você começa a desenvolver uma narrativa sua, um jeito de fazer as coisas que é seu. Daí o Ernesto, no País do Futebol, já é um filme que era um filme muito ambicioso, que ele era muito grande, muito cheio de locação, com criança. E daí a gente já fez o caminho inverso. Ele é captado em vídeo e finalizado em 35. Aí, meninos, vamos ver se vocês estão animados com essa Copa, hein? Pimentel, Mário, escolhe os times. Para, ímpar. Ganhei. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar pro time vencedor. Thiago. Rafa. Pietro. Gustavo. Fernando. Paulo. Vai, fica demais. Na verdade, se for olhar a evolução dos filmes, é engraçado dizer isso, mas é também uma substituição do negativo para o vídeo, sabe? Isso que eu tenho achado interessante hoje em dia, de pensar na trajetória, assim. Olha, pra ser bem honesto, nada. Não muda nada. Na verdade, assim, os prêmios servem para dar uma... Eu não sei, eu tô falando aqui a gente, porque eu sei que vocês estão todos dessa área, mas assim... São muitas dúvidas, né? Será que eu vou fazer isso? Será que tá certo? Será que vai? Será que agrada? Será que não agrada? Eu acho que os prêmios são um jeito de dizer que você tá indo por um caminho certo, que você conseguiu se comunicar, que você conseguiu atingir, que a sua história chegou nas pessoas, que ela acrescentou alguma coisa ou não. A gente teve uma experiência com o Ernesto muito boa. Ele, além do Kikito de melhor fotografia, que foi o primeiro festival que o filme foi, então que abriu muitas portas pro filme no circuito dos festivais, ele ganhou muito prêmio de público, muito prêmio de crianças, que é um filme para infantil, né? Então as crianças, prêmio que as crianças votavam, a gente ganhou todos que a gente participou. E daí você fala, dá uma sensação de missão cumprida, assim. Mas na minha carreira em si, não influenciou muito, assim, só essa sensação de dever cumprido, sabe? Eu gostava muito de Fellini, eu ainda gosto. Mas eu me deparei com vários livros sobre ele, e uma frase dele que ele falava que a gente faz sempre o mesmo filme. Que as coisas mudam, mas a gente está sempre fazendo o mesmo filme. E eu brinco que eu falo a gente também porque eu e a minha esposa, a gente é uma dupla, ela é roteirista de todos os filmes, ela dirigiu o filme comigo, então eu brinco que a gente gosta de falar desses ritos de passagem, desses momentos em que a gente tem que decidir coisas, sobre os amadurecimentos que às vezes são muito marcados na sociedade, mas que hoje em dia a gente não tem mais tanto essas marcas, né? Então a gente acabou meio sem querer, mas depois um pouco com mais consciência mais pra frente, entendendo que os filmes são sobre esses ritos de passagem. Se eu falar que não é mentira, acho que a influência principal é o Ilha das Flores. A linguagem de Jorge Furtado foi construindo desde os anos 80, assim. Eu brinco que o ideal seria construir mais ou menos no cinema o que a literatura chama de discurso indireto livre, que é esse discurso não tão linear, onde você entra na subjetividade do personagem, sai da subjetividade do personagem e constrói a narrativa, onde a narrativa, o jeito de contar é às vezes tão importante quanto o que está se contando. E nisso o Jorge Furtado é referência, principalmente no uso da voice-over. Sempre que é possível, a gente tem voice-over. E no jeito de montar, no jeito de narrar, nas conexões. Às vezes a conexão não é... saiu do prédio e entrou no carro. Às vezes a conexão saiu do prédio uma figura e entrou no outro prédio. Então, que a forma de narrar seja tão importante quanto a história que está sendo contada. Eu brinco que a gente faça um caminho ao contrário, que o objetivo é sempre comunicar com as pessoas, é sempre contar uma história, é sempre mostrar um universo diferente, mas que ele seja acessível e que ele
encante, que ele seja fácil de se reconhecer e acho que o objetivo principal sempre é contar uma boa história e de uma forma inovadora ou não, ou de uma forma que caiba aquela história. Algumas pessoas têm uns ideais mais artísticos de eu quero fazer uma grande obra-prima. Eu acho que eu optei sempre por esse lugar de contar uma boa história de uma forma interessante e envolvente.